que esses queridos amigos espirituais nos apoiem e nos orientem nessa nossa tarefa da tarde. Nós vamos concluir com as questões do livro dos Espíritos que vão ser estudadas hoje, no capítulo 2 da terceira parte do livro dos Espíritos, que fala das leis morais. Vocês têm no papelzinho brasileiro, são as questões 667 a 673, que falam a respeito do teísmo e de sacrifícios. Mas nós já ao longo desses dias viemos estudando esse capítulo das leis morais, e especificamente referente às leis de adoração. Nós já estudamos o objetivo da adoração. Quer dizer, o João Kardec já fez perguntas aos espíritos referentes ao objetivo, o porquê, o para quê, né, da adoração a Deus. E os espíritos responderam a ele, né, que o objetivo principal da adoração a Deus é a elevação do pensamento, é a procura que o homem faz de aproximar a sua alma do seu Criador, de Deus. Depois, no outro vídeo, nós estudamos a atividade da adoração exterior, de como é que o homem, ao longo da sua história, tem se preocupado em organizar as coisas, né, referentes a esse culto a uma divindade ou às divindades. E nós vemos um texto do Emmanuel, com o qual a gente abriu o estudo, falando aqui, no âmbito do amor a Deus, se acumulam na terra tesouros e monumentos, centenas de santuários, sob a rubrica de cultos diversos, espalham-se em todos os continentes. Pagodes e mesquitas, catedrais e basílicas, torres e capelas aparecem majestosas na Ásia, na África, na Europa, na América, pretendendo honorificar a providência divina. É assim que surgem aqui e ali casas de adoração, com variada nomenclatura. Temos palácios, templos grandiosos, né? A gente até ouve dizer assim, para um Deus, o tamanho do meu Deus, para um Deus grandioso como o meu Deus, o templo dele tem que ser imenso como um palácio. Então, temos palácios, templos, estilos, templos, museus, templos, consagrações, templos, claustros, para que serve o homem se afastar do mundo, templos, troféus, enfim. E mais abaixo diz assim, olha, nós estamos falando sobre tudo isso, mas nós não estamos julgando os nossos irmãos que agem assim, né, com relação à sua necessidade de adorar a Deus. Né? É muito importante que nós, ao longo do nosso estudo, lembremos sempre disso. Não estamos julgando, estamos analisando esses comportamentos e comparando relativamente aos ensinos da doutrina espírita. Depois da adoração exterior, tinha um item ali específico na lei da adoração que falava sobre a vida contemplativa. Aqueles nossos irmãos que escolhem se afastar do mundo para pensar nas coisas de Deus, né? Os claustros, né? Os monastérios, se trancam e se isolam de todo mundo, né? E aí a doutrina espírita nos explica, né, o quanto o homem perde de possibilidade de crescimento na troca com o seu irmão, fazendo essa escolha de uma vida meramente contemplativa, fechada nos monastérios, fechada nos claustros. E o último estudo a gente fez sobre prece. E a doutrina espírita é a única que nos dá uma explicação sobre prece
que é bem lógica e que é bem prática, porque a gente tem aprendido o Grécia, né, de diversas maneiras, e aprendeu, por exemplo, né, que a prece era uma coisa que devia ser repetida, feito um mantra. E eu me lembro da situação de uma companheira que tinha uma amiga de uma outra confissão religiosa e que rezava lá junto às suas iguais, às suas irmãs de mesma confissão religiosa, né? E elas rezavam aquele rosário, né? Rezavam o rosário. E todas as pessoas estranhavam, amigas estranhavam, porque ela era a primeira a acabar. Ela sempre acabava rapidinho, mandava ela rezar o rosário, todo mundo que ia rezar o rosário, se reunia no cantinho para rezar o rosário, e ela rapidinho saía, e ela embora já estava livre para resolver a sua vida. Um dia eu perguntei a ela por que ela ficava tão rápido, sabe? Todo mundo ficava lá, todo mundo pontinho, mas assim, muito simples. Eu rezo a primeira oração, a primeira rotina. Ave Maria, cheia de graça, quando eu termino, eu repito. Idem, 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 idem. Pai nosso que está no céu, termino. Idem, idem, idem. E concluía a minha noite. Quer dizer, ela, apesar de fazer parte daquela confissão religiosa, né, ela já estava intimamente percebendo que o importante não era a mera repetição, não era repetir 10 vezes, 30 vezes, uma série de palavras, uma ordem específica, né? E a doutrina espírita lembra para a gente, explica melhor para a gente, né, o que é a prece, o valor da prece e como é que a prece atua, né? Não é importante que ela seja longa, que ela seja pomposa, que ela seja cheia de palavras bonitas, é importante que ela venha do coração. E na medida em que a gente faz com que ela saia do coração, né, o que a gente constrói com o nosso pensamento, a gente vai fluidificando também, não é? E esse fluido vai sendo dirigido até a pessoa por quem a gente está orando. Então, é uma outra função da prece que as religiões tradicionais não ensinavam para a gente, não é? É essa atuação fluídica da prece. Você é capaz de intercedendo por uma pessoa que você sabe que está doente lá no Ferreira Machado, né? Você rezar por ela sentadinho aqui, né? Intercedendo por ela com a espiritualidade amiga, você ter certeza de que essa sua vibração, esses fluidos bons que você está querendo encaminhar para ela, vão chegar lá para ela, onde quer que ela esteja, ou no Ferreira Machado, aqui em Campos, ou no Fundo da Guiara, no Rio, onde quer que esteja, lá no Japão, sei lá onde, né? Porque o fluido ele é dirigido, né? E a possibilidade de atuação dele é ilimitada, né? E aí, depois de explicar tanta coisa com tanta clareza para a gente, o senhor Allan Kardec resolveu perguntar aos espíritos sobre politeísmo. Politeísmo, mas o que tem a ver com politeísmo? Não, é sério, né? E primeiro, o que é politeísmo? Né? A gente pega uma palavra formada de dois elementos gregos, poli, que significa vários, muitos, né? Eu tinha até de quando a gente aprendeu lá. A palavra de uma sílaba é uma palavra monossílaba, né? Se ela tiver 4 sílabas ou mais, aí fica mais perto daquela sílaba, de polissílaba, né? De 4 para frente, são palavras polissílabas, quer dizer, tem diversas sílabas. Então, o politeísmo é a crença em diversos deuses. Theos, em grego, significa Deus. Então, existem diversos povos politeístas. Agora, por que existem esses povos? Né? E a tendência é até que eles, à medida que se esclareçam, né, vão diminuindo esse tipo de comportamento. Porque eles creem na existência de vários deuses. Quanto menos envolvidos eles são mais materializados. E quanto mais eles são materializados, a vida deles se limita, né, às
questões de sobrevivência, etc. E na questão do relacionamento com a divindade, eles precisam também materializar essa relação com Deus, né? E materializar a própria divindade. E aí, até dar o formato, como diz lá o texto, né? Materializar Deus. Mas precisa, né, acreditar, louvar um Deus material, um Deus palpável. E a vida dele se limita às questões materiais. Então, Deus para ele também tem que ser palpável. E o Deus, tanto mais é efetivo, quanto mais ostensiva é a atuação desse Deus para ele. Né? Vamos dar alguns exemplos aqui para ver se fica mais claro. Por exemplo, na nossa mitologia, né? Mitologia do Piniquim, os nossos silvícolas, os nossos índios, os nossos selvagens, eles acreditam na existência de vários deuses. Né? Mas por quê? Eles acreditam, por exemplo, no sol, na lua, no trovão, no relâmpago, na chuva, como sendo entidades cuja potência eles não conseguem entender, não conseguem compreender, né? E aí, o que eles não conseguem entender e temem por serem poderosos, eles passam a considerar deuses. E aí estabelecem formas exteriores, né? Nós até já vimos as formas exteriores de culto, para agradar esse Deus, para se relacionar melhor com eles, criando rituais, por exemplo, fazendo oferendas, fazendo sacrifícios. Né? Os nossos índios, né? Eles veem o sol chegar todo dia, mas lá todo dia o sol resolve não chegar mais. Então é preciso que a gente cultue esse Deus e que tenha determinadas formas de culto exterior para louvar esse Deus, para que ele um dia, né, não resolva deixar a gente na mão. Assim também a chuva, né? A chuva é até mais simples, a gente conhece, né? É comum, né? Se ouvir falar da dança da chuva. Várias religiões aqui do Sudeste estão, né, precisando fazer a dança da chuva, porque a situação está meio grave por aí. Ao passo que no Norte, o pessoal está tendo que fazer a dança da chuva às avessas, porque lá a situação está muito complicada, os nossos irmãos lá estão passando grandes dificuldades. Mas, enfim, é por não entender a força desses elementos, né, que esses povos os consideram deuses e passam a cultuá-los, né, como deuses e a criar cultos exteriores até para eles. Esse foi o exemplo do Piniquim, mas a gente precisa lembrar do exemplo clássico. Precisa lembrar, por exemplo, da mitologia grega. Né? Os gregos eram um povo politeísta, eles acreditavam em vários deuses e eles viviam uma vida. Os deuses se misturam muito, né, na vida dos gregos lá, se misturavam muito na vida dos mortais, a ponto de deuses terem filhos com mortais, né, e surgirem então os semideuses. Né, eram criaturas dotadas de uma força diferente da comum, pronto, já era considerado Deus. Né? E é assim o entendimento da divindade dos povos politeístas. O texto que a gente recebeu, e a gente pode até acompanhar, o Daniel para imprimir direto em casa antes de vir, né, lá na questão 667, né, o senhor Allan Kardec pergunta ao Espírito por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais difundidas, já que é falsa. A pessoa, né, não perguntou se é verdadeiro, é falsa. Então, por que é tão difundida? Aí ele vai explicar por que é difundida. Olha só. A concepção de um Deus único só poderia existir no homem como resultado do desenvolvimento das suas ideias. Quer dizer, quando ele não se desenvolveu intelectualmente o necessário, ele continuou cultuando diversos deuses. Quer dizer, a incapacidade intelectual leva
a essa crença. Então ele continua dizendo, incapaz por sua ignorância. Ignorância no bom sentido. Quer dizer, ignorante é aquele que desconhece, né? Ignorante é o desconhecedor. Então, incapaz por sua ignorância de conceber um ser imaterial. Imagina só conceber um ser imaterial, sem forma determinada, agindo sobre a matéria, e os atributos da natureza corporal. Quer dizer, precisou materializar Deus, né? E isto é uma forma e uma imagem. E desde então, tudo que parecia ultrapassar o limite da inteligência comum era para ele uma dificuldade. E qualquer coisa era um Deus. Alguma coisa diferente, alguém que tivesse não poder se julgasse sobrenatural, né? Além do comum, né? Eles julgavam sobrenaturalmente, sem ser sobrenatural. Na questão 668, que é a seguinte, né? Tem uma colocação importante, uma discussão legal que a gente fazia. Ele fala da questão do fenômeno espírita. Os fenômenos espíritas se produziram, né? Então, desde as primeiras cidades do mundo, eles não teriam induzido a crença na pluralidade dos deuses. Quer dizer, uma pessoa que, né, aproxima o espírito, né? E é o espírito que fala através da pessoa. Isso ao longo, né, das épocas ali. Isso, pergunta ao senhor Allan Kardec, não teria induzido a crença na pluralidade dos deuses? O espírito diz assim, sem dúvida. É claro. Né? A pessoa desconhece, não entende, né, que é a manifestação de um ser sem o corpo físico, de um espírito, através de uma outra pessoa, por exemplo, aí julgava que aquele ali que estava, no caso, incorporando, era Deus, porque ele tinha aquele poder que os outros não tinham. Né? E aí o senhor Allan Kardec explica, vamos usar um trechinho dele, do comentário que ele faz. Né? Primeira resposta do espírito, sem dúvida, pois como os homens chamavam de Deus tudo que era sobre-humano, os espíritos eram para eles deuses, que eles consideravam espíritos deuses. E Kardec complementa, né, fazendo esse comentário. A palavra Deus possuía entre os antigos uma acepção muito ampla. Não era, como atualmente, uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica dada a qualquer ser existente fora das condições da humanidade. Ora, as manifestações espíritas, tendo-nos revelado a existência de seres incorpóreos que agiam com potência da natureza, chamaram-nos deuses, como nós os chamamos de espíritos. Então, por conta da ignorância, né? Ignorância no sentido de desconhecimento, né? Eles eram chamados de deuses. E nós, a partir do esclarecimento que hoje a gente já tem, né? E que já tem há algum tempo, e que foi organizado lá no século XIX, né? Graças ao senhor Allan Kardec, a gente chama de espírito. É importante que a gente reflita, quando se fala sobre politeísmo, né? Sobre o comportamento politeísta que a gente pode andar por aí. Né? Embora nós saibamos que Deus é único e saibamos os atributos de Deus, né? Hoje a gente está estudando né? Antes da sessão, se falava sobre os atributos de Deus, né? Está lá na questão do livro dos Espíritos, a questão 13, Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é único, é todo-poderoso, é soberanamente justo e bom. Então, Deus é único, imaterial, imutável, eterno, soberanamente justo e bom. E a gente não entende que esse Deus esteja
aí existem aquelas dissensões, aquelas brigas entre as religiões, cada qual querendo que Deus seja o seu Deus, o resto é o resto. Então, o meu Deus é o Deus dos poderosos, o meu Deus é o Deus dos fortes. Você fala uma questão do povo de Deus, né? O povo de Deus, o resto, se existe o povo de Deus, o que há de ser o resto? Se Deus é soberanamente justo, se é poderoso, se é bom, se é misericordioso, o que haveria de ser dos outros? As próprias religiões, né? Os judeus, os muçulmanos, os budistas, hinduístas, os próprios cristãos, católicos, evangélicos, né? E muitas vezes espíritas, né? Acabam querendo cada qual ter para si a exclusividade de Deus, como se o Deus mesmo, o Deus verdadeiro, fosse o Deus deles, né? Por exemplo, os muçulmanos lá, os judeus é Jeová, né? E os cristãos, o que vale é o Deus lá da minha igreja, o Deus da tua igreja, né? E aí a gente olha e diz assim, isso é um pouco mais espírita. E aí a gente acabou entrando na pilha. A gente está tendo também um comportamento politeísta. É como se o Deus verdadeiro é o nosso, os espíritas, o Deus deles é outro Deus lá, né? E aí a gente se esquece dos atributos da divindade, né? E deixa de lado essa noção que precisa ser maior. Deus está acima de tudo isso, né? É o Deus da humanidade. A humanidade é a criação de Deus, seja lá qual for a denominação religiosa que isso for, e onde quer que seja, em qualquer ponto do planeta que seja, né? Deus é o Pai, né, de todas as criaturas humanas. E nós precisamos então cuidar desse nosso comportamento espírita, entre aspas, que às vezes acaba sendo muito excludente e preconceituoso também, né? Quando a gente sem querer, a gente diz assim, mas também, né? Ela entende as coisas desse jeito porque ela não é espírita. E isso aí já demonstra um preconceito. Ela entende as coisas desse jeito e ela está indo àquela igreja que ela escolheu, porque aquela igreja é, naquele momento, o melhor para ela. E é ali que ela está bem. É ali que ela está entendendo as coisas do jeito dela. Se nós, a partir do esclarecimento da doutrina espírita, traz para a gente, nós já adquirimos esclarecimentos que ultrapassam aquelas questões, isso aí é um problema nosso, uma questão nossa. O outro está caminhando com as pernas dele e no ponto em que ele pode estar em função da possibilidade dele de caminhar. Ele está caminhando também. E nós não somos absolutamente melhores do que quem quer que seja. Nós somos exatamente iguais. E aí a gente pensa, os muçulmanos, os judeus, são nossos irmãos, são todos irmãos. Porque os evangélicos, os católicos, somos todos irmãos, sim, cada qual caminhando, né, no nosso próprio passo. Com relação a essa questão da maneira de enxergar Deus e da maneira de ver os atributos de Deus, uma vez eu estava no curso lá do meu período, acabando de dar uma aula sobre o livro O Céu e o Inferno. E aí uma moça, jovem ainda, saiu, procurou, veio falar comigo na frente, e eu tinha conversado sobre o motivo, falei, claro, você pode. Aí ela falou, ele foi até corajoso, é que eu sou evangélica e aí eu não era de mim, respirou pouco. Aí eu fiquei pensando, uma pessoa que é evangélica, está vindo pela primeira vez ao céu. Aí ainda no céu e no inferno. É porque tinha assim uma porta, era perto da porta da entrada do centro, e tinha assim, uma sala comprida, muita gente, né? E escrito assim na porta, o céu e o inferno. Aí ela, porque eu sou evangélica, deu uma parada. Ele falou assim,
E o meu pai vivia muito, ele não ia à igreja e ele morreu. Aí, onde estava o pai dela na cabeça dela? No inferno. Não tinha outro lugar para o pai dela. Bebia. Deus não permite. Não era da igreja. Deus não permite. E morreu, vai para onde? No inferno. Aí eu fui ver Deus. Aí eu mostrar para ela que aquele curso já era um curso mais adiantado, que certamente nós tínhamos conversado algumas coisas ali que ela não tinha conseguido entender, porque estava faltando a base para ela, para poder entender muitas coisas que estavam sendo discutidas, mas que uma coisa garantia para ela, que o pai dela não estava no inferno, e que ela podia e devia rezar para o pai dela, que era outra coisa que eles não fazem, os nossos queridos evangélicos não fazem. Morreu, pronto, está resolvida a questão, na igreja da salva, não vai na igreja, na inferno não tem jeito, eu falei para ela, tem jeito, e você pode e deve rezar para ele. Aí tem pedido de prece lá, pedido de prece para ela, e espero que ela tenha comentado. Mas o que aconteceu com ela foi que, o que ela passava para ela, que ela já tinha de formação religiosa, não estava conseguindo satisfazer aquele momento. Era uma questão muito próxima dela, era uma questão de amor, uma questão familiar, e aí ela precisou, pelo menos, de obter uma outra resposta. Ela pode não ter se tornado espírita, não tenho certeza, mas pelo menos ela buscou alguém que dissesse alguma coisa diferente daquilo que ela ouvia com relação à sorte do pai dela depois da morte. Ela foi incluída em sacrifícios e tem coisas importantes que eu quero dizer também. Sacrifício, e tem a questão das oferendas. Durante muito tempo, a gente andou fazendo sacrifícios humanos, de modo geral, em honra da divindade. E também sacrifícios humanos. É mais ou menos assim, Então, primeiro, eu ponho aqui umas pedrinhas, aí em honra lá à divindade. Mas depois aí eu acho que eu vou botar umas frutinhas. Bota umas frutinhas em honra à divindade, que afinal de contas é melhor um pouco que é dela. Mas aí a frutinha é pouco, então aí bota o bode, mata o bode, que já é mais. Aí depois é um boi. E aí depois é um ser humano. Outro ser humano como eu, que é imolado, em nome desse respeito, desse louvor à divindade. Então, nós andamos fazendo isso durante muito tempo. E era mais ou menos assim, por conta da importância da divindade, era valer muito mais sacrificar uma pessoa de vocação feminina. Então, à medida que, diz lá o começo do texto, vai evoluindo a capacidade intelectual do ser humano, à medida que ele vai abrindo os seus horizontes, a sua capacidade de ver e de analisar, ele vai vendo que não é bem assim. E aí essa questão dos sacrifícios vai sendo modificada. Diz lá na 669, o uso de sacrifícios humanos remonta mais antiga antiguidade. Como o homem pôde ser levado a crer que coisas semelhantes pudessem ser agradáveis a Deus? Como é que o homem pôde ter imaginado que isso seria agradável a Deus? Aí responde o Espírito. Primeiramente, porque ele não compreende a Deus como sendo a fonte da bondade, Como é que os povos primitivos entendiam Deus? Como Deus ingativo, como Deus cruel. Então, fazer uma oferenda de um bom ser humano, então ele não compreende a Deus como sendo a fonte da bondade. Os povos primitivos, a matéria supera o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal. É por isso que são geralmente cruéis. O senso moral deles ainda não
Então, ao longo da história, né, por que aconteciam esses sacrifícios humanos? O homem agia com maldade quando ele fazia isso? Não era com maldade, não. Ele já trazia nele um anseio de transcendência, né, de espiritualidade, de alguma coisa além da matéria. Só que ele era materializado, que materializava essa relação também. Né? E aí daí os sacrifícios de animais humanos. Mas tudo isso já representa, vamos dizer assim, uma evolução na caminhada da humanidade. Né? Hoje a gente vai pensar, poxa, sacrifício humano, que coisa linda. Isso é inadmissível. Mas isso, na verdade, na hora em que aconteceu, né, no momento histórico em que isso aconteceu, já representando uma gradação aí na evolução do ser. Né? Depois a gente vai para a ainda tem importante na Aí se tu perguntar, o Kardec pergunta, desse modo, os sacrifícios dos animais teriam precedido os sacrifícios humanos, quer dizer, primeiro sacrificou animal para depois sacrificar ser humano, e o Espírito responde. Quanto a isso, não há dúvida. Então foi daquele jeito mesmo que eu coloquei tudo isso. Primeiro as coisinhas, e depois, né, achando que ia fazer um sacrifício mais importante, acabaram sacrificando os semelhantes. E essa pergunta dele, de acordo com essa explicação, os sacrifícios humanos não se teriam originado de um sentimento de crueldade. Aí o Espírito responde assim, não, mas de não era crueldade, o sacrifício humano não era crueldade. Responde ao Espírito, não, mas de uma falsa ideia de ser agradável a Deus. E ele complementa mais no final e diz assim, Deus nunca exigiu sacrifícios nem de animais, muito menos de homens. Ele não pode ser honrado através da destruição inútil da sua própria criatura. Então, nunca Deus exigiu sacrifício de tipo algum e muito menos, né, de seres humanos. Né? Na 671, que a gente vai ter que abordar rapidinho, por causa do tempo, ele fala na questão das guerras santas. Aí pergunta assim o senhor Allan Kardec. Todo mundo sabe que é uma guerra santa, né? Briga um, briga outro, briga aquela matança, aquela sangueira toda, em nome de Deus. Né? Tudo em nome de Deus. Aí pergunta lá o senhor Allan Kardec a respeito. O que devemos pensar das guerras chamadas santas? O sentimento que leva os povos fanáticos a exterminarem o maior número possível daqueles que não comungam de suas crenças, tendo em vista ser agradáveis a Deus, poderia ter a mesma origem daquele que os incitava outrora aos sacrifícios de seus semelhantes? Será que hoje não tem guerra santa, né, que incita o homem a matar os seus semelhantes porque ele não acredita em Allah, ele acredita em Jeová, ou vice-versa? Será que seria o mesmo sentimento que o iniciou quando ele fazia sacrifícios humanos a Deus? Aí o Espírito vai responder assim: eles são impelidos pelos maus espíritos e, fazendo a guerra aos seus semelhantes, vão contra a vontade de Deus, que diz que se deve amar seu irmão como a si mesmo. Quer dizer, na verdade, né, essa história toda de guerra santa tem a participação grande da espiritualidade desencarnada também, que está ali para colocar lenha na fogueira, né, aumentar, né, vamos dizer assim, aumentar o fragor da batalha, né, e são impelidos pelos maus espíritos, né, e eles vão contra a vontade de Deus, que se diz que não é para amar o irmão como a si mesmo. Mais abaixo ele diz assim: eles devem se esclarecer, mais adiante, quase no final
esclarecer e devemos procurar fazê-los conhecer sua doutrina através da persuasão e da brandura, e não pela força e pelo sangue. Aí eu me lembro, aí a gente vai fazer um resumo da história. Eu me lembro de tantas guerras santas pelas quais passou a humanidade na época das cruzadas. O que eram as cruzadas? Eram os representantes da igreja, os representantes de Deus, que saíam para converter os infiéis, os que não eram os que não eram cristãos. Então eles saíam para converter esses irmãos, mas o argumento deles era um argumento realmente muito forte. Né? Eles saíam com um argumento fortíssimo, a espada. Você acredita em Deus? Você acredita na igreja X? Eu acredito em Deus. Você acredita? Não. Ele era mesmo, ela era mesmo, né? Ele já era executado. Né? Então, levava-se o nome de Deus, procurava-se ampliar a fé em Deus, a crença em Deus através da força da espada, né? Pela força mesmo máxima, né? E com o custo da própria vida. Aí eu queria citar um trechinho, né? Falando lá da época da Segunda Cruzada. Foram lá no Oriente para cristianizar, né, os árabes, né, e os cristãos iam com essa vontade mesmo de levar o nome de Deus com a bandeira do Cristo e com a espada para aumentar o nome de fiéis, o número de fiéis e aumentar o número de crentes de Deus. Né? E entre eles, a gente pode dizer até que era o principal, ia um que se chamava Bernardo de Clairvaux. Bernardo era um jovem, naquela época as pessoas viviam muito menos do que vivem hoje. Bom, né? Naquela época, hoje a gente sabe muito mais, naquela época as pessoas eram muito jovens, então ele era um jovenzinho de 20 e poucos anos e tinha um poder imenso, um poder religioso, não é? Que ia representando a igreja, e um poder político, né? E ele participou dessa cruzada, levando o nome de Deus com a espada e conquistando cristãos na base do ou crê ou morre, né? E mais tarde a igreja, né, canoniza esse Bernardo, levou como São Bernardo. Ele é o santo São Bernardo. E aí, né, no que nos diz respeito, o Evangelho segundo o Espiritismo, desculpa, no capítulo 1, vocês vão ver, no item 10, tem uma mensagem de um espírito que também é francês, ele também era padre, além de ser escritor, chamado Fenelon. O espírito Fenelon fala a respeito da mudança que precisa se operar na mente das pessoas quando elas querem que as pessoas confiem e acreditem em Deus ou especificamente no seu Deus. Né? Então, ele se refere aos espíritos. Fenelon está dando uma mensagem se referindo ao povo espírita, aos espíritas em geral. E ele diz assim, eu retirei do Evangelho do trecho: começou a nova cruzada. Apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos era o progresso. Então, veja bem, um espírito que era um religioso da Igreja Católica também, não é?
conversão desse jeito, pela espada, pela força, né? E que hoje, né, esse espírito, que também de um religioso, fenômeno, nos aconselha a sermos modernos, São Bernardos. O que é isso? Não é a espada que a gente tem que levar. Não é com a força, você não vai domar o outro, fazer com que o outro acredite em você, como se você colocasse, né, uma pílula que ele engolisse e aquilo, né, ficasse resolvido. Nós todos somos modernos São Bernardos, para levar essa visão diferenciada de Deus único, de um Deus que não faz questão absoluta de oferendas e de sacrifícios, a não ser o nosso sacrifício pessoal, no sentido de nós tomarmos aquilo que de mal ainda existe em nós. É esse o melhor sacrifício. É esse o verdadeiro sacrifício. Não um sacrifício do lado de fora. É nesse sentido que nós somos os modernos São Bernardos. Quer dizer, nós vamos levar essa visão nova de Deus, né, mas pelo nosso amor, pelo nosso carinho, pelo nosso empenho, pela nossa fraternidade, pela nossa solidariedade, ao contrário de levar pela espada. E para que nós concluamos antes que o Maurício faça o sinal fatal, nós vamos, só para relembrar a mensagem que Emmanuel nos trouxe na leitura, olha só, como é que é importante nós compreendamos o momento do outro também. Este é o nosso momento. Esta visão de modernos São Bernardos é a nossa visão. A gente não põe alto-falante, a gente não garante que vai fazer milagre, né? A gente não está julgando, a gente está analisando apenas. E Emmanuel nos lembra isso, concluindo aqui na mensagem, ele diz, todo mundo tem lá, o último parágrafo da mensagem que nós recebemos, diz assim: cultiva-vos tua fé conforme os ditames do coração. Isso é importante que a gente subir. Conforme os ditames do coração. O companheiro que ainda está agindo, participando de uma outra confissão religiosa, que não seja a nossa, ele está, porque ali o melhor para ele é o momento. Né? Mas não te esqueças de que, no fundo da consciência, olha o que é mais importante: ajudar com desinteresse e instruir sem afetação é a única maneira, a mais justa e a mais alta, de servirmos ao nosso Pai. No nosso caso, como nos anuncia os nossos irmãos, queridos irmãos, como modernos libertários, levando fraternidade, levando solidariedade, procurando levar a mundo. Que Deus nos abençoe.